Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do canal da All Privacy, canal agora de Pionet, né? E a gente vai dar continuidade a uma sequência importante aí, num tema bastante importante que gera bastante Tá, dúvida, eles vão tentar em argumentar relação à com você segurança da que informação. certamente tem E razão em relação à segurança da informação, a gente já teve um e primeiro deixar vídeo, então se você você está assistindo vai esse vídeo tentar pela possibilitar primeira para vez, dá entendimento uma corridinha aí no canal da All para começar Privacy, tudo com que você. a gente disponibilizou, já está disponibilizado lá a primeira parte. Na primeira parte, a gente falou um pouquinho sobre gestão de ativos e iniciamos um bate-papo aí sobre controle de acesso, né? Controle de acesso é uma coisa bastante importante no contexto da LGPD e a gente discorreu um pouquinho dessa importância, é uma espinha dorsal, né? Então, quando a gente fala de princípios da LGPD, principalmente relacionado a área de confidencialidade, né, a privacidade em si, o controle de acesso é um item que contribui bastante para que a empresa possa atender esse requisito tão importante, discriminado ali dentro do contexto da LGPD. Então, dando continuidade a partir desse ponto, a gente vai entrar em alguns tópicos relacionados a controle de acesso. Todos esses itens, eles fazem parte do questionário de avaliação de conformidade disponível dentro da plataforma de Pionet. Então, todas as empresas que hoje possuem têm contratado o DPO, consegue fazer esses controles, acompanhar esses controles, fazer registro de melhorias contínuas relacionadas a qualquer um desses controles que a gente está passando por aqui nesse curto espaço de tempo aqui com vocês. Bom, dentro do contexto de controle de acesso, um item bastante importante, que é um item presente na ISO 27002, né, é o item de registro e cancelamento de usuário, né? Então, toda vez que um colaborador, né, e aí a gente fala assim, registro e cancelamento são etapas completamente diferentes, né, Matheus? No processo. Então, no registro, a gente está ali falando sobre quando você está contratando um novo colaborador, fez um processo seletivo, contratei ele, eu vou dar acesso aos meus sistemas de informação, vou criar contas de e-mail, vou criar contas para ele conseguir logar no computador. Então, esses são os registros que a gente está falando aqui de usuário dentro dos sistemas de informação, redes e serviços da sua empresa. Esse processo ele é bastante importante logo no início, porque ali a gente pode definir o que esse colaborador pode acessar ou não. Então, a LGPD é bem clara em relação a isso. É melhor que a gente faça uma política mais restritiva do que permissiva nesse caso. Então, o que exatamente o colaborador deve acessar? Algumas empresas elas já possuem alguns sistemas que controlam esses registros, esse perfil de acesso. E você consegue, então, definir ali para cada colaborador ou para um conjunto de colaboradores o que é permitido ou não ele acessar no momento de criação dos seus cadastros. Bom, e quem que define o que cada colaborador pode ou não, né? Uma empresa um pouco maior, às vezes a gente tem ali já um departamento, um responsável pela área de tecnologia da informação que acaba realizando esse processo. Mas não é essa pessoa que deve ser responsável por definir qual é o perfil de acesso de cada colaborador. Quem deve definir isso é o gestor de área. Então, num gestor de área, ele vai falar: o meu departamento de contabilidade, meu departamento de RH tem que acessar essas funcionalidades do sistema e vão acessar esses sistemas. Ele precisa ou não de conta de e-mail, então ele vai ter que estar cadastrado ou não em sistemas, por exemplo, externos, né, sistemas do governo, né? Então, cada um desses colaboradores tem que ser definido um perfil de acesso. E a gente atribui essa responsabilidade muito ao gestor da área. Ele tem o conhecimento do que pode ou não pode, né? Hoje, com a LGPD, a gente tem a instalação de um comitê, né, de privacidade. Esse comitê de privacidade pode ajudar, sim, esse gestor a definir esses perfis de acesso. É importante isso, porque ali a gente vai limitar, restringir ou permitir, né, o acesso a informações por cada um dos colaboradores. Com a LGPD, a gente entende que é importante a gente trabalhar nesse item de forma restritiva, né? Então, um colaborador hoje, se ele não precisa ter acesso a um determinado tipo de sistema que vai dar acesso a ele a dados que não fazem parte da atividade
laboral dele diretamente, é melhor a gente trabalhar com uma política restritiva. Então, na admissão, né, Matheus, eu acho que é uma coisa bastante importante, a gente pega isso bastante aí dentro desse processo de adequação de empresas, né? Aqui pela Smart, a gente tem esse serviço, né? De ajudar as empresas a cumprir todos os requisitos aí de segurança da informação. Eu acho que esse é um dos pontos importantes que a gente acaba encontrando aí num cenário comum dentro de empresas de pequeno, médio e grande porte. A maioria das empresas, elas tomam esse cuidado, né, de fazer uma restrição. Mas eu acho que o ponto importante aqui é de quem é a responsabilidade por atribuir, né? Então, se um novo colaborador é admitido dentro da empresa, a gente tem que criar um processo, né? Então, isso junto com RH, tecnologia da informação, porque em algum momento, qual é o momento que ele vai receber esse acesso, né? Então, o setor RH vai informar a área de tecnologia da informação, por exemplo, tá, sobre o que pode ser acessado ou não por esse novo colaborador, mas ele vai fazer isso mediante instrução do coordenador de área. Ou seja, eu tenho uma cadeia e um workflow de aprovações até que o TI, né, a área de tecnologia da informação, possa fazer a atribuição desse colaborador dentro dos sistemas da empresa. Esse registro, pessoal, é bastante importante, né? A gente, de novo, sempre volta lá no cenário de incidente, né? Porque se acontece algum incidente ou um colaborador tem um acesso ilimitado, por exemplo, ao sistema de informação, quem que deu permissão para ele, né? Então, vou lá entender o porquê que aconteceu aquele incidente, por que esse colaborador tinha tanto acesso. Esse registro, ele acaba, sim, criando uma cadeia de custódia que vai ajudar bastante a empresa aí em controlar esses acessos. É muito comum a gente ir lá e atribuindo, pode acessar aquele sistema, aquele outro, mas, na verdade, a gente tem que ter esse cuidado, principalmente por todo esse contexto que eu relatei aqui para vocês. Isso a gente está falando do registro, né? Imagina no processo que é o cancelamento, né? Então, quando algum titular... algum colaborador, ele ou foi desligado, ou ele trocou completamente, por exemplo, de cargo dentro da empresa, ou está indo para uma outra filial, a gente vai fazer o cancelamento dos acessos desse usuário. Esse processo também ele tem que estar bastante alinhado aí com todos esses pilares, aí, RH, coordenador de área, e isso talvez não seja uma tarefa tão simples de fazer, né? Então, tem uma coisa bastante importante que é o time aí, né? Então, nesse processo de desligamento, onde eu vou retirar o acesso dos usuários dos sistemas de informação, a gente tem que entender que isso tem que ser feito ali no momento que está acontecendo o desligamento. A área de tecnologia já está, é um time perfeito esse, né? Difícil de conseguir, mas ele já está ali, já retirando os acessos daquele colaborador, para que se tiver alguma má-fé ou uma intenção maliciosa, não consiga mais ter acesso a esse sistema de informação. A gente pode olhar por esse lado e simplesmente pelo lado realmente, ele não faz mais parte do quadro de colaboradores, ele não tem por que ter acesso aos sistemas de informação. Fácil de falar, difícil de fazer, né? Então, de novo, as empresas mantêm quais são os sistemas que esses usuários têm acesso, né? No final, gente, imagina um colaborador que está lá há 5, 10 anos dentro de uma empresa, né? Quais são os sistemas que ele acessa? Então, esse controle ele tem que ser feito, porque no momento do desligamento, a área de tecnologia da informação vai dando baixa em todos esses acessos. Então, tarefa difícil, missão difícil para as empresas. A gente tem uma estratégia, né? A gente pode começar por algumas estratégias, mas o mais importante é começar esse processo, se ele não existe, né? Então, para cada empresa vai existir uma maturidade, né? Em relação a colocar de pé esses dois serviços. Pessoal, olha só, a gente falou de um tópico só, que é o tópico de registro e cancelamento de acessos de usuário, né? Então, dá para estender bastante, isso é um problema crítico dentro das empresas, né? Mas a gente tem um outro lado de controle de acesso, que não é quando o cara nem está entrando, nem quando ele está saindo da empresa, mas ele está dentro da empresa e ele vai subindo de posições, ou vai ocupando outros cargos, ou tem a necessidade de ser atribuído novas permissões de acesso para esse usuário.
de novo, a mesma preocupação a gente deve ter nesse ponto, né? Onde essas novas permissões de acesso, elas devem ter uma cadeia de aprovação, né? Então, a gente vai ter lá o coordenador falando, ó, preciso que esse colaborador tenha mais acesso ou acesso a esses outros sistemas de informação aqui. Isso vai para o RH, ou isso pode ir direto para a área de tecnologia, quando não é o caso de registro ou cancelamento de usuário, é comum o coordenador passar direto para a área de tecnologia à demanda, mas cada empresa pode determinar o seu processo. E com essa aprovação, a área de tecnologia cria os acessos extras aí, ou retira esses acessos, porque pode ter também a solicitação de redução da permissão, né? Bom, de novo, vocês estão entendendo como é importante esse controle aí, o controle de acesso aos sistemas de informação e rede, né? Imagina ao longo do tempo, você já estabelecendo um controle, isso está acontecendo certinho, mas ainda tem alguns casos que não passam por esse processo. Ao longo do tempo, isso vai criando não conformidades ali, né? Ou registros ou permissões que não estão ali relatadas no seu descritivo. Então, a própria ISO, e aí isso está dentro também do questionário do DPO, fala-se que tem que ser feito, né, em um período estratégico, aí, revisão de todas as permissões de acesso. E isso você pode já estar pensando aí, realmente é trabalhoso, né? Então, não dá para uma pessoa fazer a revisão, então fica de responsabilidade de cada setor da empresa fazer a revisão de o que cada um dos colaboradores estão acessando, com que nível de permissão, para atualizar, então, essa base de registro. É muito comum, ao longo do tempo, ela ir desatualizando. Esse processo, normalmente, é orientado a ser feito aí anualmente, né? Então, anualmente, se feito por cada departamento, não é para ser um processo tão demorado. E isso dá uma consistência bastante interessante aí para todo esse controle de acesso relacionado a esse item tão importante aí dentro do contexto da segurança da informação. Ainda dentro desse contexto, né, eu acho que é importante a gente entender que as ferramentas, de uma forma geral, uma vez que você criou os controles de acesso, elas devem personalizar esse acesso, né? Então, para que você está fazendo tudo isso? Para quando um colaborador sentar ali no equipamento dele, eu acabei de ligar, a hora que eu for fazer um logon nesse equipamento, a hora que eu for fazer a entrada, eu vou ter que entrar com usuário e acesso individual, né? Então, aquele usuário, ele vai ser o usuário do Matheus, ou aquele usuário vai ser o usuário do Fábio, e aí, você fazendo esse registro logo de entrada, a gente cumpre uma coisa bastante importante, que é conseguir rastrear, né, exatamente o que cada usuário acessou e o tempo que ele acessou, quando ele acessou todos os sistemas de informação. Então, isso começa desde lá do procedimento de logon, que deve acontecer. Isso é outra coisa que a gente, em empresas aí menores, a gente não tem muito esse controle de entrada, o cara liga o computador, já está lá, ele só sai usando o sistema de informação. E algumas empresas, até empresas grandes, né, Matheus? A gente encontra isso, às vezes elas não conseguem operacionalizar. Então, imagina assim, um posto, né, de trabalho, onde ele é compartilhado entre vários colaboradores, né? E esses colaboradores, durante o dia, eles vão fazendo acesso a esse computador. Então, toda vez que um novo colaborador for fazer acesso, ele tem que fazer o logon dele. Então, e a hora que ele sai, ele faz o logoff. Então, parece uma coisa simples, mas em alguns pontos de trabalho, isso pode gerar um certo desgaste operacional ali, tem que ter o treinamento da equipe, mas, pessoal, com a LGPD, isso é bastante importante, a gente identificar exatamente os usuários que estão, o que eles estão acessando e o que eles estão realizando dentro dos sistemas de informação e da rede das organizações. Bom, Matheus, acho que de controle de acesso a gente tem vários outros itens, né? Eu acho que a gente passou por alguns aqui que eles representam aí uma parte importante desse segmento, né, na área de segurança da informação. E acredito que a maioria dos pontos que a gente passou aqui aplica-se a todos os portes de empresa. Desse jeito que a gente está encontrando, né, Matheus, dentro das empresas, né?
Problema Com certeza, Fábio. É legal. Bom, pessoal, para fazer controle de acesso, a gente pode ter tecnologias que nos auxiliem a fazer isso, né? Então, algumas tecnologias, depois a gente até consegue citar aí no chat do nosso, da nossa live aqui, né? E lógico, pessoal, podem colocar aí as dúvidas. Eu acho que é importante a gente interagir aí por meio do chat do vídeo, tá? E mesmo que não esteja mais ao vivo, né, que esse vídeo já esteja depositado, você pode continuar colocando lá suas mensagens, porque o pessoal aqui do DPO está monitorando. Também estou de olho aí, vou ajudar e colaborar a responder todas as dúvidas de vocês. A gente vai dar um próximo passo que, na verdade, já é uma introdução aí para o próximo encontro nosso, né? Então, no primeiro encontro, falando um pouquinho de gestão de ativos, agora um pouco de controle de acesso, e aí a gente vai partir para um próximo ponto na sequência, que são as seguranças nas operações mesmo, né? Isso são coisas que são itens importantes, alguns itens são básicos, né, de conhecimento geral, mas é importante a gente salientar aqui que devem ser praticados pelas empresas realmente para garantir esse cenário da segurança da informação. Então, alguns itens que a gente vai estar falando, eu queria já tirar um deles aqui, para deixar esse tópico aqui já consumido, para a gente depois dar continuidade no próximo encontro nosso, né? Então, sobre segurança nas operações, um ponto bastante importante é as cópias de segurança, né? Então, essas cópias de segurança de informação são os famosos backups. Então, backup é uma coisa que fala, não, minha empresa é pequena, não tem como eu operacionalizar um backup. Ou o meu backup, eu faço um backup por semana lá e armazeno num HD ou tem um procedimento muito simples. Empresas que não têm o procedimento ou têm um procedimento muito simples, têm que entender que backup é uma coisa bastante importante para um pilar da segurança da informação, que é a disponibilidade. Ou seja, que os sistemas de informação e as informações estejam disponíveis. Como qualquer coisa, né, nada é 100% seguro ou infalível, né? E não é diferente para a área de tecnologia da informação. Então, mesmo você estando dentro de uma estrutura robusta de tecnologia, servidores dentro da sua empresa, ou servidores fora da sua empresa, você ainda tem sim o risco de indisponibilidade, né? Então, por isso é importante os backups. Não muito tempo atrás, né, empresas de todos os portes, né, foram alvo aí de alguns ataques de ransomware que criptografava aí todo o sistema, as bases, e a solução era a restauração de um backup. Então, se seu backup tinha uma semana, você perdeu uma semana aí, uma janela de uma semana de informação, que tem um impacto gigantesco aí dentro da sua operação. Então, backup é um tema que a gente retoma no nosso próximo encontro, detalhando algumas boas práticas. Aqui eu vou tentar fazer uma lista um pouquinho maior aí de boas práticas, e lógico que se você tem uma empresa menor, você vai entender o que é aplicável ou não aí dentro da sua estrutura organizacional. Então, a gente vai dando essas dicas. Bom, pessoal, esse foi mais um encontro, então, aqui nessa live de segurança da informação. Vamos dar continuidade e, claro, os temas e os assuntos aí que a gente discute pode ser direcionado por vocês. Então, vamos interagir aí nos comentários do vídeo, que a gente consegue, né, Matheus, captar ali muitos assuntos ou tópicos específicos que vocês queiram tratar. Bom, pessoal, eu sou representante aqui da Smart Services, uma empresa que está junto com o DPO, colaborando com as empresas aí, oferecendo alguns serviços estratégicos que, de repente, os profissionais dessas empresas que cuidam muito bem da sua infraestrutura, mas quando a gente fala de segurança da informação, são temas muito específicos e com todo esse movimento da privacidade e proteção de dados, novas tecnologias estão crescendo aí, tem muita novidade nessa área, e a equipe da Smart Service aqui está bastante atualizada e alinhada aí com todos esses aspectos. Então, gostaria de agradecer mais uma vez e vamos estar preparados aí para o nosso próximo encontro, nesse bate-papo aqui, que eu acho que está valendo a pena trocar essas informações com vocês.
É isso aí, muito obrigado. Muito obrigado, pessoal.